Vocês, fãs de anime, vocês curtiram bastante o vídeo que eu fiz lá falando sobre os pecados capitais. Eu disse lá naquele vídeo que cada um deles cometeu algum erro ou foi condenado por algum desastre. Mas e os grandes vilões de Nanatsu no Taizai? Os 10 mandamentos possuem mandamentos, coisa que eles são proibidos de fazer. Chega mais que eu vou te contar isso tudo agora nesse vídeo. Vamos lá. Me diz aí, você que tá participando do concurso em parceria com a Brisa, né, que vai dar a oportunidade de vir me conhecer pessoalmente, acompanhar um dia de gravação aqui do canal, com hotel, viagem, tudo pago, com acompanhante, ganhar 1 ano de WoW grátis. É legal, né? Fala a verdade. Para participar é simples. Basta você acessar o site da Blizzard, ler o regulamento e ser um jogador de WoW, ou comprar pelo menos 30 minutos de jogo. Depois disso, basta você responder os enigmas que eles já postaram, até agora são 4. E aí, aguardar. No dia 18 vai ser postado o 5º e último desafio. E as pessoas que acertaram 5 vão participar de um sorteio para ver quem vai ser o vencedor. Sério, galera, eu tô muito afim de conhecer o vencedor, passar o dia com ele aqui em casa, com o vencedor e o acompanhante que ele vai trazer. Vai ser bem bacana um dia aqui na minha casa, churrasquinho, o que você quiser, rapaz, eu vou servir tudo pra você. Vai ser maneiro demais, vem aqui na minha casa. Corre lá, participa, eu tô ansioso pra conhecer um de vocês, hein? Ei, Nestrantes, Peter aqui. Não existem dúvidas, os 10 mandamentos são os maiores vilões que já apareceram em Nanatsu no Taizai. E quando eu digo mandamentos, eu não tô me referindo aos demônios de elite que foram escolhidos para carregar esse poder, mas sim a entidade dos mandamentos. Os 10 mandamentos são mais do que só um poder. Ela é literalmente um mandamento que precisa ser seguido. Se você não entendeu, acompanhe meu raciocínio, aposto que você vai bolar. Mas antes, você que curte anime, você que curte Nanatsu no Taizai principalmente, dá um feedback positivo, manda um joinha, principalmente você que tá chegando hoje aqui, se inscreve no canal, a sua inscrição é muito, muito importante. Obrigado de coração, é por vocês que a gente sempre traz esses conteúdos. Seu feedback positivo faz a gente trazer mais conteúdo assim pra vocês. Obrigado, vamos lá. Antes de começar, nada melhor do que explicar mais sobre o que são os 10 mandamentos. É extremamente importante entender de onde eles vieram para explicar o que eles são. A grande divindade do rei dos demônios, o rei demônio, tomou a decisão de repartir o próprio poder pela metade e transformar essa metade em 10 partes. Cada parte foi moldada e transformada num poder especial. E juntos, eles formam os 10 mandamentos. Ter os 10 mandamentos significa ter a metade do poder total de uma divindade na Nanatsu no Taizai. Mas galera, não subestima o poder de um único mandamento. Só carregar um desses te faz uma ameaça real para qualquer inimigo. Com umas poucas exceções, falo melhor daqui a pouco. O rei dos demônios escolheu os guerreiros mais poderosos do reino dos demônios para carregar esse poder, e não é à toa. Se uma criatura fraca demais consumir um mandamento, ela entra em um estado de loucura completa. É praticamente insanidade pura. Então o rei escolheu bem os servos dele para o serviço, tanto para eles honrarem o trabalho como guerreiros, como para eles não perderem a sanidade. E existe uma coisa interessante sobre os mandamentos, e a principal, que na verdade é a simples razão desse vídeo existir. As exceções de criaturas não afetadas pelos mandamentos são os próprios mandamentos. Quem tiver um mandamento não é afetado por outros mandamentos. E quem tiver uma graça divina, os 4 arcanjos ou o Escanor com Sunshine. Só que o usuário do mandamento pode ser afetado pelo próprio mandamento. Ou seja, ele precisa tomar cuidado, né, para não ser afetado pelo próprio mandamento. Já pensou? Feitiço virando quando feiticeiro. De alguma forma, o rei demônio transformou as partes em habilidades únicas e colocou leis, digamos assim, que precisam ser seguidas. Agora que eu expliquei tudo, bora falar sobre os 10 mandamentos. Começando pela Merasila. Merasila é o mandamento da fé, e o poder de mandamento dela faz com que todas as pessoas que demonstrarem infidelidade, pararem de acreditar em algo, né, tenham seus olhos queimados. Essa habilidade é muito útil para Merasila, porque ela carrega várias magias de invocação, em especial a magia Ressurreição de Alma Vingativa. O que essa magia faz? Essa magia faz os mortos que têm contas para acertar, que eles voltem como zumbis e eles vão atrás das pessoas que eles mais amam. E você já sabe, se essa pessoa não acreditar que o amado voltou, eles perdem os olhos. Como eu falei antes, a Merasila também corre o risco de sofrer o mesmo efeito desse mandamento, mas ela acredita muito no poder do rei demônio. Até hoje não houve um momento onde a Merasila demonstrasse faltar fé. Frodrin. Frodrin é esse agora, o próximo da lista. O Frodrin ocupa o posto de mandamento do altruísmo. Só que ele não passa de um substituto para o verdadeiro mandamento, que é o Golter. O interessante é que, depois do boneco Golter sumir durante os 3.000 anos da história, o Frodrin recebeu o mandamento do altruísmo, mas estava sem poder usar pelo visto. Esse mandamento tem o efeito de apagar as memórias, sentimentos,
toda a personalidade da pessoa, caso ela demonstre ganância por algo ou por alguém. No caso, se alguém quiser mais uma coisa que alguém pode fornecer, ao invés de querer a pessoa, o mandamento é ativado. Esse é um baita mandamento overpower. É fim do jogo pra qualquer um se a pessoa esquecer totalmente quem é no meio da luta. Já pensou isso? No meio da luta você esquece quem você é. Eu acho que o mandamento do altruísmo não funciona no Fraudrin, justamente por ele ser só um substituto. Ele é constantemente humilhado por não ter a mesma força do Golter original. E depois que ele foi morto pelo Meliodas, o mandamento voltou pro Golter boneco. Então o mandamento só ficou dormente no Fraudrin, ao meu ver. Galan, hora do mandamento da verdade. Esse aqui é fácil, geral já sabe. Se alguém contar qualquer mentira diante do Galan, a pessoa é petrificada, não pode mentir na frente dele. Esse poder é bem específico, mas combina com a personalidade do Galan, que sempre gosta, né, de fazer desafios e ser justo com a palavra dele. Se ele diz que vai fazer algo, ele vai fazer. Ou ele é mesmo petrificado, né? Ele tem que fazer. Se ele fala pra alguém, vou te fazer isso, ele vai ter que fazer. Se ele tá mentindo. A única vez que o Galan falhou com a palavra foi na brincadeira de soquinho com o Escanor, onde ele tentou fugir e sofreu com o efeito do próprio mandamento. Grey Road. Grey Road é o mandamento do pacifismo e ele, literalmente, é o mandamento mais adequado a usar esse poder. As magias do Grey Road invocam maldições e pragas que atacam os inimigos. Então, assim, quando ele ataca alguém, não é ele que tá matando as vítimas, mas sim as pragas invocadas. O Grey Road não mata os alvos diretamente, justamente pelo efeito do mandamento do pacifismo. Caso alguém mate algo ou alguém diante do mandamento do pacifismo, essa pessoa tem todos os seus anos de vida drenados até a morte. Olha que poder absurdo, galera. Se o inimigo atacar e matar uma das várias pragas que o Grey Road invoca, o mandamento é ativado. Sacou? O Grey Road carrega o mandamento perfeito pro arsenal dele. Deriere! Agora é a vez da Deriere, né? O mandamento da pureza. Esse aqui é um mandamento interessante de comentar, porque dá umas brechas para teorias. Eu acho que é meio óbvio que o design da Deriere tem conexão com pureza, né? Já que ela praticamente não tem roupa. O mandamento da pureza não teve os efeitos revelados até hoje, mas existem umas suposições graças ao Mael. Quando o Mael absorveu o mandamento da pureza, ele conseguiu a habilidade de manusear o mandamento como uma arma, com o nome Incenso da Pureza, criando uma fumaça densa, né, que se entrar em contato com alguém, essa pessoa é imobilizada por sentir o corpo pesar. Por conta do design da Deriere, né, e da forma que o Mael usou esse mandamento, eu acho que a Deriere anda nua por aí de propósito, para ativar o mandamento da pureza em alguém. Talvez se alguém tiver pensamentos impuros diante dela, aconteça esse efeito de pesar o corpo de quem é afetado, lógico. Faz sentido se a gente colocar que depois de ter pensamentos de impureza, a pessoa acaba tendo peso da consciência, sabe? Você olhou, pesou consciência, já era. Esse é o meu chute sobre o poder da Deriere. Mãospito! Já o nosso bigodinho favorito, Mãospito, carrega o mandamento do silêncio. E esse é bacana pra caramba de comentar sobre. Antes de tudo, Mãospito tem outro mandamento que nunca foi ativado, mas que o Mael materializou na forma de foice do silêncio, que amaldiçoa os inimigos que forem atingidos, impedindo que eles possam usar qualquer habilidade mágica. Então já dá pra imaginar que quebrar o silêncio sela a magia da pessoa. Como alguém ativa o mandamento é desconhecido, mas eu tenho um chute. O Mãospito ama a Deriere desde sempre, né? Mas ele nunca falou pra ela sobre os sentimentos dele, obedecendo o silêncio, sacou? Então eu acredito que o mandamento do silêncio afeta quem se declarar pra alguém diante do Mãospito. Gloxinia e Dolor. Eu acho que aqui eu preciso colocar dois mandamentos em um. Os reis estrangeiros entre os demônios. Gloxinia, primeiro rei das fadas e mandamento do repouso, e Dolor, rei dos gigantes e mandamento da paciência. Esses dois não usaram os mandamentos até hoje e não foi mostrado o efeito deles no anime nem no mangá. Algo que eu acho no mínimo interessante de apontar é que enquanto o King é o pecado da preguiça, o Gloxinia é o mandamento do repouso. Os dois têm essa conexão com relaxar, digamos assim, uma característica comum das fadas em Nanatsu no Taizai. Já o Dolor, ele carrega um mandamento que vai completamente contra o clã do gigante, que é a paciência. Os gigantes normalmente são esquentados e só partem pra porrada, mas o Dolor provou ser estratégico e segue ordens à risca. Estarossa! Trago Estarossa! Pois é, mandamento do amor na área, hein? E esse já é bem conhecido pela galera. Estarossa é o irmão do meio ali, dos Eldris e do Meliodas. E além de ser um dos mandamentos mais poderosos, ele tem o mandamento mais pica de todos, na minha opinião. Se qualquer pessoa demonstrar ódio perante o Estarossa, a pessoa começa a perder os poderes e enfraquecer ao ponto de não conseguir lutar. Imagina só ter o poder de terminar uma luta por conta do seu inimigo não gostar de você. Você está lutando com alguém, o cara olha pra você, não gosta de você, perdeu o poder. Todos os Cavaleiros Sagrados, incluindo o Ban, que estavam diante do Estarossa, perderam os poderes. Então esse mandamento é bem amplo.
Claro que o Scanlan ignorou completamente o poder do mandamento, já que ele carregava o Sunshine, uma graça divina. E o interessante é que, enquanto Meliodas estava sendo morto pelo Starossa, ele chorava de amor por ele ter que matar o próprio irmão. E o Scanlan falou pro Starossa não odiar ele, ou ele sofreria com o próprio mandamento. Então esse poder tem os seus riscos, né? E o Starossa dominava muito bem os sentimentos para não ser afetado. Zeldris! E por último a gente chega no carrasco Zeldris, o líder dos 10 mandamentos e que tem posse do mandamento da piedade. Para alguém impiedoso como o príncipe carrasco, ele tem um mandamento bem interessante. Vamos lá. Caso qualquer pessoa fuja diante dos Zeldris, essa pessoa se torna uma serva do rei dos demônios, tendo a mente controlada e atacando qualquer um que o rei deseje. E de bônus, o Zeldris foi abençoado pelo rei com o título de representante do rei demônio. Então assim, quem fosse afetado pelo mandamento da piedade teria que obedecer às ordens dos Zeldris também. Sinistro, hein? Nerd, agora é sua vez, não esquece o joinha, curtiu o vídeo? Manda o joinha caprichado, tô esperando você no Instagram. PeiTJ, quando você sair daí, dá uma procurada lá. Vamos fazer uma live de Nanatsu, todo sábado tá rolando live também de anime, conto com você lá. E se inscreve aqui, se você não inscrever aqui, ó, eu ando pra frente, a redoma nem sai, olha que loucura, hein? Clica aqui e ativa o sininho, hein? Ativa o sininho, porque sem o sininho não vai funcionar. Você que já tá aqui um tempão sem clicar, sem ser inscrito, não faça isso. Sai dessa estatística, vira inscrito no canal e ajuda esse canal. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!